Disse o Cristo: novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Não há maior amor do que este, dar a sua própria vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E eu vos mando isto: amai-vos como eu vos amei. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, fui eu que escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis bons frutos, de modo que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. E isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros como eu vos amo. Porquanto, da mesma forma como o Pai me ama, eu também vos tenho amado. Permanecei no meu amor. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, capítulo 15, versículos 12 a 17 e 9. Este novo mandamento de Jesus, essa mensagem de amor fraterno, é o que é exemplificada diariamente pelo trabalho desenvolvido pelas organizações do terceiro setor, formado por pessoas que têm convicção de que é possível transformar a realidade do nosso país quando cada um fizer a sua parte. No programa de hoje, nós iremos conhecer a opinião de alguns especialistas em advocacia para o terceiro setor, pois apesar de existir muita gente idealista no nosso país e muitas organizações realizando um trabalho sério, muitas vezes pela falta de atenção adequada às questões jurídicas, às questões administrativas do dia a dia, essas organizações acabam tendo seus programas sociais prejudicados. Por isso, para que haja mais qualidade e também continuidade nessas ações, é cada vez mais necessário que as pessoas estejam capacitadas. Hoje, nós iremos conferir então a opinião desses profissionais que participaram do 7º Congresso Brasileiro de Direitos do Terceiro Setor, realizado na cidade de São Paulo. Um evento como esse é especialmente importante. Na minha mesa, por exemplo, a gente tinha pessoas do meio jurídico, eu abri o folder cheio de pessoas do meio jurídico. O meio jurídico carece de discussões sobre o negócio, sobre isso. A quantidade de fantasias e de informações truncadas e erradas que existem no meio jurídico, incluídos aí os contadores. Quando a gente abre a mesa para debater e a gente ajuda essa informação a circular, a gente muda opiniões e muda a nossa própria e troca informações mais precisas, dando aquilo que as pessoas chamam de segurança jurídica, possibilitando a existência de uma coisa chamada segurança jurídica, é extremadamente importante. É isso que faz você viver em sociedade de uma maneira razoável, quer dizer, você ter a segurança de que juridicamente você não está cometendo nada errado ao dar essa entrevista ou ao pedir uma entrevista, que você não está cometendo nenhum crime, não está fazendo nenhuma besteira, né? Então acho esse evento extremamente importante, é um evento que está na sua 7ª edição, não é isso? E quais são os eventos de terceiro setor, da área social que estão em sua 7ª edição? Acho que tem que continuar, tem que ter mais, tem que ter muitos mais. Em todos eles, se eu pudesse, eu iria. É uma pena que a gente não pode, né? Nós hoje temos aí um emaranhado de legislações que nem sempre traduz o que verdadeiramente elas estão regulando com a simples leitura. É imprescindível que nós consigamos, principalmente nós que somos operadores do direito, que nós façamos uma reflexão junto com aqueles que não são efetivamente ligados diretamente à área do direito, para que a gente possa traduzir um melhor aproveitamento dessas legislações, que, em suma, visa justamente o quê? Contribui com o desenvolvimento social do Estado. Acompanhamos então a palavra de um palestrante também, de um dos membros do comitê organizador deste evento, realizado na cidade de São Paulo, e aqui durante o programa você poderá conferir algumas das contribuições levadas por todas essas autoridades no assunto, reunidas pelo 7º Congresso Brasileiro de Direito do Terceiro Setor. O primeiro tema a ser desenvolvido neste evento foi responsabilidade social da advocacia e sua atuação, a atuação da advocacia, dos advogados, em prol das entidades sociais.
Agora, nós iremos acompanhar um resumo da palestra de Flávia Cristina Piovesan sobre advocacia solidária. Flávia Piovesan é sócia fundadora do Instituto Pro Bono, que trabalha justamente com advocacia solidária. É também professora doutora da Faculdade de Direito da PUC São Paulo, Pontifícia Universidade Católica da capital paulista e também do Paraná, procuradora do Estado de São Paulo, consultora da Fundação Ford, também autora do livro Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, e falou ao programa Sociedade Solidária sobre advocacia solidária. Diante do quadro de exclusão tão acentuado no nosso Brasil, desigualdades, injustiças, discriminações, violência, é fundamental que advogado e advogado assumam esta vocação da advocacia solidária, uma advocacia voltada ao outro, uma advocacia que possa revitalizar no direito o seu potencial ético, o seu potencial transformador. Então, o que pretende a advocacia solidária é romper com o silêncio da indiferença social e, de alguma maneira, transformar esse quadro de lamentável exclusão. O acesso à justiça é um direito humano fundamental e é um direito que busca concretizar demais direitos. É um pressuposto, uma condição essencial para a defesa e tutela dos direitos. E no Brasil, 30% da população tem acesso à justiça. Então, seja Rui Barbosa, de Rui Barbosa, Miguel Reale, Márcio Tomás Bastos, tantos, José Carlos Dias, já tivemos aí batalhadores, ícones da nossa história jurídica, defendendo causas sociais, defendendo de forma gratuita, de forma solidária, voluntária, presos políticos, combatendo a escravidão, como foi o caso do Rui Barbosa. E eu penso que no Brasil democrático, pós-88, há que ser fortalecida essa tônica emancipatória que a advocacia pode ter. O Instituto Pro Bono foi criado em 91 e traz justamente essa marca da responsabilidade social da advocacia. Hoje congrega mais de 300 advogados e advogadas, tendo já feito atendimento a mais de 450 entidades. O Instituto Pro Bono tem como alvo a prestação de assistência jurídica às entidades sem fins lucrativos. Portanto, as entidades do terceiro setor que também tenham essa marca da solidariedade. Acompanhamos as palavras de Flávia Piovesan, sócia fundadora do Instituto Pro Bono, que trabalha com advocacia solidária. Esse tema, sem dúvida, é muito interessante, quer dizer, os advogados deixando de ser apenas prestadores de serviço para as organizações do terceiro setor, as ONGs, as associações sem fins lucrativos, e passando a militar junto nessa área, atuando em parceria com essas organizações para a transformação da realidade social do nosso país. Fique atento ao programa Sociedade Solidária, que em breve nós voltaremos a abordar este tema aqui no programa. Mas agora nós iremos conferir um resumo de algumas das palestras que conduziram o segundo painel do 7º Congresso Brasileiro de Direito do Terceiro Setor, que abordou o direito aplicado à autossustentabilidade da atividade social. Ou seja, como o direito pode contribuir para que as organizações sejam autossustentáveis, não precisem apenas solicitar os recursos por meio de doações. Para isso, nós iremos conferir um resumo da palestra do Dr. Roberto Campos de Andrade sobre o relacionamento das organizações da sociedade civil, as ONGs, com órgãos internacionais, como a ONU, Organização das Nações Unidas. O Sr. Roberto de Campos Andrade é professor, mestre e doutor em Direito Internacional pela USP, na cidade de São Paulo. Também é professor de Direito Internacional em diversas faculdades, promotor de justiça e coautor do livro Direito Internacional e Desenvolvimento, e traz recomendações às organizações que querem aproximar, formar laços com organismos internacionais como a ONU. O fortalecimento da sociedade civil internacional e do terceiro setor está vinculado ao processo de institucionalização dessa sociedade internacional, com fortalecimento de organismos vinculados à ONU. Esses organismos, e hoje eu citaria um deles importante, que é a UNFIP, é uma fundação da própria ONU que estabelece parcerias, com organizações não governamentais de estados para facilitar a canalização de recursos internacionais a essas ONGs que trabalham no território dos estados. Então, o que eu gostaria, esse movimento, ele é um movimento contínuo de expansão de uma consciência global,
no sentido de fortalecer os anseios da sociedade civil. Essas organizações não governamentais internacionais passam a representar os anseios da sociedade internacional, de uma certa consciência, de um consenso mínimo, né, de defesa dos direitos humanos, de defesa do meio ambiente, de defesa da cidadania. Então essas ONGs passam a influir na redação dos textos de direito internacional, nas conferências internacionais e também nas próprias organizações internacionais quando tomam decisões que afetem o direito dos Estados. As organizações não governamentais brasileiras, as entidades filantrópicas que queiram, né, otimizar o seu relacionamento com esses entes internacionais, devem ter bem definido o objeto, bem claro, o objeto do seu estatuto social, e esse objeto deve estar muito afinado com as metas do milênio, com os princípios gerais que estão na Carta da ONU e com as metas, né, que a Conferência do ano de 2000 estabeleceu para erradicar a pobreza, para fomentar o desenvolvimento econômico, para garantir a universalização do ensino a todos os cidadãos do mundo. Essa seria essa definição clara de objetivos, de finalidade das organizações, é o que mais vai facilitar, né, a parceria com os entes internacionais. A recomendação seria verificar quais são os parceiros, né, que trabalham com a UNFIP, que é essa fundação da ONU, e UNFIP. Esses parceiros, isso pode ser consultado facilmente pela internet, esses parceiros estabelecem verbas específicas para cada tipo de projeto. E esses projetos, né, eles exigem determinada conformação até da constituição da própria entidade, da forma societária. Então, deve ser verificado, e a pesquisa deve ser junto a essas fundações. São fundações de empresas multinacionais, organismos internacionais que dispõem de verbas, Banco Mundial, bancos de fomento, BERT, são organismos internacionais que dispõem de recursos, mas exigem um projeto definido. E eles mesmos, indicam, né, quais são os critérios seletivos desses projetos. Então, a recomendação é a pesquisa junto a esses organismos internacionais, se aqueles recursos disponíveis para aqueles projetos se compatibilizam, né, com a atividade da ONG e com a expectativa dessa organização. Acompanhamos as palavras do promotor de justiça Roberto Campos de Andrade, mestre e doutor em Direito Internacional pela USP, Universidade de São Paulo. Realmente, ele destacava a influência que a sociedade civil passa a ter, inclusive sobre os documentos encaminhados e disponibilizados pela ONU, Organização das Nações Unidas, a chefes de Estado em todo o mundo, pelos 6 idiomas oficiais da organização. E você pode também contribuir, compartilhar a experiência da sua organização por intermédio da ONU com organizações e também países de todo o mundo. A Legião da Boa Vontade, organização que tem status consultivo geral no Conselho Econômico e Social da ONU, abre durante o ano diversos eventos reunindo a sociedade civil brasileira e também latino-americana para que juntas possam promover um intercâmbio de experiências e assim colaborar também com as entidades de todo o mundo por meio justamente desse lugar, desse espaço concedido pela Organização das Nações Unidas. Portanto, fica a recomendação também do programa Sociedade Solidária para que você se integre a esta rede que procura promover uma sociedade cada vez mais solidária, cada vez mais altruística, onde os valores ecumênicos sejam respeitados. E ao participar deste evento, você também pode participar dessas discussões internacionais que envolvem diretamente o trabalho de cada um de nós dentro da comunidade em situação de risco social, na qual a nossa ONG atua ou na qual atuamos voluntariamente. O programa Sociedade Solidária agora vai para um breve intervalo. No próximo bloco, continuamos a trazer resumos de palestras oferecidas durante o 7º Congresso Brasileiro de Direito do Terceiro Setor, e você verá alguns temas bem importantes referentes às organizações da sociedade civil, como elas podem, por exemplo, proteger a sua imagem e, se é possível, que ONGs abram empresas e franquias para ajudarem na sua sustentação. O programa Sociedade Solidária vai para um breve intervalo, mas já estamos de volta.